Graça e paz, irmãos. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem para a nossa reflexão. Se você tem gostado das mensagens e elas têm edificado a sua vida, eu peço que você se inscreva e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas e que sejam edificadas. Amém? O tema da mensagem de hoje é a Palavra de Deus. Olha que maravilha. Nós vamos meditar na Palavra de Deus, que é a Bíblia, e o tema hoje é a Palavra de Deus. O texto é, no princípio, livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo 1, o verso 1 ao 4 e os versos 26 e 27, que diz assim a Palavra de Deus. Gênesis, capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. O verso 26. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine sobre ele, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Amém? Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Que lindo, né? Os primeiros versículos da Bíblia falam a respeito da criação dos céus e da terra. Nós lemos agora. A terra era vazia e sem forma, e sob a palavra de Deus houve separação entre luz e trevas, ou seja, entre os filhos obedientes, os anjos, e desobedientes, os demônios. Olha que ilustração boa. Houve a separação entre luz e trevas, a separação entre o bem e o mal. Os anjos que continuam com o Senhor e os demônios que se afastaram. Da terra sem forma e escura, o Senhor criou um lindo jardim. E da terra já santificada, Deus criou o homem para viver eternamente na sua presença. E colheu os belos frutos que a terra dava, sem dor, suor ou sofrimento. O homem tinha que apenas obedecer à palavra que recebeu de Deus. Enquanto assim viveu, obedecendo a palavra de Deus, o sofrimento, tristeza e lágrimas nunca afligiu. Mas no dia em que deu ouvido à voz do filho rebelde e desobediente, Satanás, ele pecou contra o Pai e se desviou do caminho da santidade e justiça e entrou no caminho da morte e tristeza. Qual o caminho que eu tenho seguido? Qual o caminho que você tem seguido? Caminho de Deus? Vida. Ou do diabo? Morte. Vamos refletir em outra coisa. Você prefere seguir um vencedor ou um derrotado? Eu prefiro seguir ao vencedor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Deus nos chama para andarmos no caminho da vida e não da morte eterna. Ele deixou a sua palavra para nos guiar. Mandou o seu Filho Jesus para nos salvar e ensinar a sermos obedientes. Ele enviou ainda o Espírito Santo para nos lembrar das palavras de vida e nos ajudar a seguir o caminho da vida. Para cada momento de sua vida e da minha vida, Deus tem uma palavra para você. E nós iremos ler alguns versículos. Primeiro está no livro de Josué, capítulo 1, verso 8, que diz: que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Você quer ter sucesso? Você quer alcançar bom êxito nas suas empreitadas? Você quer ser vitorioso? Olha, medite na palavra, obedeça à palavra e você alcançará. Em Levítico 26, fala a respeito das bênçãos e maldições. Fala dos atos de obediência e das consequências das bênçãos. A palavra de Deus diz que as bênçãos nos alcançarão. Fala também dos atos de desobediência, mas também fala dos castigos. Colheita. O que nós plantamos, nós colhemos.
Se nós somos obedientes, seremos alcançados pelas bênçãos. Se nós somos desobedientes, seremos alcançados pelos castigos. Olha o que diz o Salmo 46:1. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Ei, Deus é o nosso auxílio, Deus é o seu auxílio em meio à adversidade. Ele é o refúgio, Ele é o auxílio no momento de adversidade. O Salmo 101, verso 6. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e essas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Somente quem vive em integridade servirá ao Senhor. Salmo 107, verso 28. Que lindo. Então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Em meio aos nossos desesperos, preocupações, dificuldades, lutas, adversidades, se nós clamarmos ao Senhor, a palavra nos garante, Ele nos livra, Ele nos socorre, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Olha o Salmo 119, alguns versículos do Salmo 119. O verso 71 diz: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Olha que lindo. Foi bom ser afligido para aprender os decretos do Senhor. Olha o verso 75. Reconheça, Senhor, que tuas decisões são justas. Foi com lealdade que me castigaste. Porque Deus diz que disciplina todo aquele que recebe como filho. Olha o verso 101. Desviei meus pés de todas as trilhas do mal para guardar a tua palavra. Nós precisamos nos afastar do mal, do caminho mal, do que é errado, do que é corrupto, do que é engano, do que é mentira. Tudo que é mal, nós precisamos nos afastar do caminho, das trilhas do mal, para guardar a palavra do Senhor. O verso 105 diz: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Olha que lindo. Nós precisamos seguir um caminho, queremos seguir um caminho, devemos buscar o Senhor orientação, direção, orarmos ao Senhor. E Ele diz que a palavra dEle ilumina os nossos passos e clareia o nosso caminho. Sabe para que é isso? Para que você nem eu tropecemos. O verso 114 do capítulo 119 diz: tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra deposito toda a minha esperança. Faltaria tempo para descrever tantas promessas de Deus através da tua palavra e respaldado pela tua palavra. E agora eu vou pegar o livro de João, capítulo 3, verso 16, o maior exemplo de amor. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, mas ressuscitar e nos dar vida e vida em abundância. A palavra do Senhor te chama e me chama para uma nova vida e nos adverte sobre a morte. A palavra de Deus diz que não quer a morte de ninguém, mas quer que todos se convertam ao mau caminho. Está em minhas mãos, nas suas mãos, a escolha. Deixe Deus pegar a sua vida sem forma e formar em você o filho que Ele sonha. Deus fará separação entre luz e trevas nas nossas obras más, para nos guiar a fazer as obras boas. A palavra de Deus diz que Ele não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo que vivemos longe dEle, Deus não leva em conta, mas Ele nos perdoa. Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados, e deles não se lembram mais. Mas Ele nos chama para viver uma vida reta diante dEle, sabendo que o nosso socorro é o Senhor, a nossa fortaleza, o nosso refúgio é o Senhor. Essa é a palavra de Deus, para transformar, curar, libertar e nos guiar e nos orientar em todo o nosso caminhar. Em todas as nossas decisões, saiba, Deus tem uma palavra para nós fazermos o que é certo, o que é reto. Amém, queridos? Vamos estar fazendo uma oração para agradecer ao Senhor por este momento. Querido Deus e Pai, nós louvamos e exaltamos ao Senhor. Bendizemos ao Senhor por este momento, por este dia, te agradecendo pela tua palavra.
A tua própria palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, habitou entre nós. Oh Pai, obrigado, Deus, pela obra redentora de Cristo. Obrigado pela tua palavra que está conosco todos os dias para nos guiar. Obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor enviou para nos ajudar a vencer as dificuldades e romper em meio às tribulações dessa vida. Oh Deus, nos ajuda a vencer o pecado e o mal e andar em retidão diante do Senhor. Gere em nós fome e sede da tua palavra, que nós possamos não somente falar, mas praticar o tal que está nos Salmos. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu irei meditar na tua palavra dia e noite. Ô Senhor, gera isso em nós, em cada um de nós, o desejo de servir ao Senhor de todo o nosso coração, amando, praticando, lendo, meditando na tua palavra, Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Te agradecemos por este momento e consagramos ao Senhor esse dia, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza e que possa gerar em nós, todos os dias, o desejo de segui-lo de todo o nosso coração, observando todos os seus mandamentos que estão descritos na palavra dele, na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.